Você que está na melhor idade ou tem amigos e parentes nessa fase, sabe quais são os seus direitos? Está aqui conosco deputado Arnaldo Faria de Sá, que vai comentar sobre esses assuntos e as nossas dúvidas. Olá, deputado. É um prazer estar aqui de novo discutindo com você essa questão que diz respeito aos idosos de uma forma geral. Desde 2003 nós temos um país de Estatuto do Idoso. A partir do Estatuto do Idoso, que foi elaborado pelo Congresso Nacional, uma comissão da qual eu fiz parte, tem as legislações estaduais, as legislações municipais que implementam os chamados direitos dos idosos. É uma briga muito grande e a principal delas, que muitas pessoas não dão devido valor, é que dentro do Estatuto do Idoso, aquele que cometer crime contra o idoso é o chamado crime de ação pública. É ação penal pública, não é mais ação privada. Porque normalmente o idoso, deixa pra lá, ele não quis me ofender e acabava impedindo a continuidade da ação. A partir do Estatuto do Idoso de 2003, passou a ser crime de ação pública. Quem cometer crime contra o idoso vai responder essa ação pública de forma permanente, porque não há transação em relação ao crime cometido contra o idoso. E, sem dúvida nenhuma, vários aspectos de saúde, educação, lazer, direitos de transporte, vários direitos estão contidos nesse estatuto. Então, o senhor tocou nos direitos em relação à saúde. Quais são? Olha, em relação à saúde, o idoso tem a chamada prioridade de atendimento, que é fundamental, e também, pelo próprio estatuto, aquele idoso que tem um plano de saúde, a partir dos 60 anos, ele não pode ter os aumentos abusivos que normalmente tem os planos de saúde. Tentou o Congresso, no ano passado, mudar essa legislação, diluir esse aumento ao longo do tempo, mas a maioria dos idosos não concordou com essa pretensão, ficou como está no Estatuto do Idoso, a partir dos 60 anos não pode ter aumento abusivo no plano de saúde do idoso. Sim, interessante isso, é muito bom, né? E lei de isenção do IPTU? Essa lei de isenção do IPTU é uma lei local, é cada cidade que faz essa legislação. Está previsto o princípio na legislação federal, mas a definição é local. Falando aqui da cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, você tem direito a poder ter a isenção do IPTU, você precisa requerer, a Prefeitura Municipal de São Paulo concede, a grande maioria das prefeituras concede, mas como varia de uma cidade para outra os limites de isenção e as condições, o que eu sugiro é que em cada cidade você procure na Câmara Municipal local a lei de isenção do IPTU. Todas as cidades têm. Se a sua cidade não tem, já deveria ter, vamos pressionar para que essa cidade também tenha a lei do IPTU de isenção do Estatuto do Idoso para todos os aposentados, pensionistas, proprietários de imóveis na sua cidade. E em relação ao trabalho, existe alguma cota estipulada pela lei para as empresas? Na verdade, as empresas não dão a devida atenção a essa questão do trabalho do idoso. E também parte do Congresso Nacional deixou de decidir questões que já tem projeto de lei nesse sentido. E criar uma cota para o idoso, garantir que o idoso possa ter a sua empregabilidade. E em relação a universidades? Olha, tem as chamadas universidades abertas da terceira idade, que dão grande oportunidade às pessoas. E, logicamente, nos cursos regulares também, é comum a gente ver hoje as pessoas com 60, 70 anos fazendo faculdade, o que é importante, porque ele demonstra que a pessoa rediviva e, sem dúvida nenhuma, extremamente importante para poder, além de se inserir num outro contexto, também participar dessa atividade muito importante. E aí, né, falando da escola, a gente pergunta, é direito adquirido já a meia entrada para cinema, eventos? Isso já está tudo definido, já está garantido, essa possibilidade da meia entrada nas atividades de lazer, cinemas, teatros, isso é extremamente importante e já está inserido no contexto e já foi assimilado. No primeiro momento houve uma certa rejeição, porque um grupo muito grande de idosos acaba se aproveitando dessa condição. É um direito que eles têm, tem que se aproveitar mesmo, participar de todos os eventos. Parabéns àqueles idosos que participam de sessões de cinema, sessões de teatro, de várias atividades que acabam ajudando ele a superar os seus problemas de saúde e de idade. Andar, movimentar, faz com que a melhor idade seja mais... Foi o exemplo que eu te dei dos bares da terceira idade. Tem aqui em São Paulo o Centro de Convivência do Idoso de São Miguel Paulista, que tem todas as sextas-feiras tem os bailes. É impressionante a participação de vários idosos que vêm lutar nessas questões extremamente importantes
de atividade do idoso. Inclusive, queria comentar o governador Geraldo Alckmin, que autorizou a contratação de 10 médicos novos para o Centro de Convivência do Idoso de São Miguel Paulista, que é um grande exemplo que São Paulo dá ao Brasil. Já tem aqui em São Miguel, tem em Santana, lá no Jaçanã, tem na Lapa, tem também na Vila Mariana. Isso tem que ser ampliado para todo o estado para dar oportunidade para os idosos. E em relação ao futuro, existe alguma lei em discussão para votação no Congresso Nacional? Tem várias leis do Congresso Nacional que diz respeito à questão dos idosos. Nós estamos pressionando para que ela seja votada o mais rapidamente possível, até porque o idoso não pode esperar. A vida dele já está bem prolongada, então ele quer a situação bastante definida. Foi aprovada no final do ano uma lei que obriga o pagamento dos precatórios para as pessoas de idade e as pessoas com doença com prioridade, dando prioridade, pagando logo, para receber em vida, porque esse depois que morreu não adianta. E em relação à Previdência, o que está sendo discutido no Congresso Nacional não vai atingir pessoas já aposentadas, né? Olha, não vai atingir porque nós brigamos muito, viu? Porque a ideia inicial do governo era complicar os benefícios do idoso. Eles queriam acabar com o benefício assistencial do idoso aos 65 anos, mudar para 70, passando por 68, desvincular do salário mínimo. Queriam acabar com a aposentadoria rural aos 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher, com declaração de atividade. Queriam obrigar a ser 25 anos de comprovação de recolhimento. Graças a Deus a gente afastou essa condição, ainda fica uma situação um pouco grave, que é a questão do número de anos de contribuição. Hoje, a pessoa com 15 anos de contribuição, homem 65, mulher 60, pode se aposentar. Queria essa proposta do governo levar para 25. O governo voltou atrás, depois de apanhar muito, entendeu? Está prejudicando essas pessoas e mantém 15 anos. Mas acontece o seguinte, hoje, 15 anos, você se aposenta com a parte básica 70%, mais 15%, 1% cada ano dos 15. Então dá 70 com 15, 85. Pela nova lei, vai manter os 15, mas o cálculo é a partir de 51 mais 15. 51 mais 15 dá 66. É bem menos do que 85. Vou dizer que não mexeu nada não, que é mentira. Sem contar a média, porque hoje o cálculo da média é feito a partir de julho de 94, 80% dos maiores salários. Pelo novo cálculo proposto, vai ser a média total de todos os benefícios, do nada até lugar nenhum. Vai baixar muito a média das pessoas e nós não queremos que isso aconteça. Muito bem. Tem algum projeto de lei da sua autoria que está em discussão? O senhor apresentou alguma coisa? Tem vários projetos que a gente está lutando nessa questão em defesa dos idosos, mas a preocupação maior agora é justamente essa matéria referente à reforma de Previdência, que é extremamente preocupante para todos nós e vai prejudicar muito os direitos de todos aqueles que aguardam com expectativa a sua aposentadoria. E o pior de tudo é que nessa proposta está proibido acumular aposentadoria com pensão acima de 2 salários mínimos. É um absurdo. Se ambos contribuíram, você tem a pensão porque faleceu um dos dois cônjuges. Na hora de aposentar, você não vai poder somar os dois benefícios e ultrapassar 2 salários mínimos. É coisa extremamente absurda. O senhor era autor da lei de guarda compartilhada, né, que está em vigor, que está resolvendo um monte de problemas. E tem alguma coisa prevista em relação aos avós, em relação aos netos? Os avós podem, eventualmente, pedir a guarda compartilhada dos seus netos, quando não houver um certo entrosamento entre pai e mãe que se separaram. Eles se separam, mas os filhos não se separam. E, às vezes, os pais não dão a devida atenção para as crianças. O avô pode reivindicar o direito de guarda desses filhos. Netos para eles, né? Filhos dos outros, netos dele. E neto, é verdade, filho 2 vezes. Isso é extremamente importante a gente deixar claramente essa posição. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os idosos, pessoas de melhor idade, para que reivindiquem seus direitos. Olha, não abram mão de buscar os seus direitos. Foi muita luta, tudo aquilo que nós já falamos, mas tem também uma questão importante, que a passagem intermunicipal do idoso foi conquistado com muita dificuldade aqui. Já há um decreto do governador Geraldo Alckmin permitindo que você possa viajar entre quaisquer cidades do estado de São Paulo sem limite de percepção do vencimento, diferentemente do que a nível federal. A nível federal e interestadual tem o limite de 2 salários mínimos do seu benefício para você ter direito à passagem interestadual. São 2 passagens por cada veículo a favor dos idosos,
o que é extremamente importante, uma grande conquista, como também o estacionamento na Zona Azul, o estacionamento nos supermercados, nos shoppings, garantindo que você, idoso, tenha uma facilidade de acesso. A única coisa que eu critico aqui, que eu acho estranho, é que eu canso de ir num shopping ou de ir num supermercado e ver a vaga do idoso ocupada por uma pessoa que não é idosa. Isso não pode acontecer, como também ocorre no caso de pessoas com deficiência, a vaga está ocupada por uma outra pessoa que aparentemente é são, mas na verdade não é são de consciência, não é são de caráter e de moral, não pode usar a vaga de um idoso e de um deficiente. O senhor tem razão, isso é uma pouca vergonha, né? Eu gostaria que o senhor deixasse seu contato para a gente poder participar mais das suas campanhas. Quem quiser qualquer dúvida em relação ao idoso, quiser discutir qualquer matéria relativa ao Estatuto do Idoso, pode anotar nosso telefone aí, DDD 11 5015 0500. Vou repetir, o vídeo coloca gerador de caracteres, fica mais fácil. DDD 11 5015 0500. E todos os sábados, nosso escritório é ali, ao lado da estação metrô Jabaquara. Estamos lá para atender todos vocês. Está aqui, gerador de caracteres e endereço, Avenida Engenheiro Jorge Corbusier, 1127. Toda uma equipe para atender tudo que é direito dos idosos. É uma obrigação, uma satisfação e, acima de tudo, uma determinação objetiva do nosso mandato. Muito obrigado, deputado Arnaldo Faria de Sá. E agora nós vamos ao nosso intervalo.